Isso. Primeiro é um prazer, né, Mari, te conhecer também, primeira vez, né, que eu tô aqui. Sim, Ouvi falar de você, seguia nas redes e tal, mas a gente acaba não se conhecendo tão de pertinho, né? verdade. E o meu Prazerzaço. prazer. E o nosso amigo aí, João Júnior, né, que já há um tempo aí a gente já trabalha junto aí nas comunidades. Parabéns pelo evento, pela organização, né, impecável. Assisti ontem também, foi muito legal. E hoje a gente, sem muitas delongas aí, porque o tempo é curto, né? Vamos logo falar sobre Agile Vamos Testing. lá. Inicialmente, pessoal, eu ia falar sobre Agile Testing na prática, mas a prática não é nada sem o mindset, né? Então, eu decidi dar um passo para trás e disse, não, vamos recuperar e vamos resgatar o Agile Testing, porque muitas vezes o que a gente faz na prática não está refletindo mais os princípios do Agile Testing, né? E eu refleti muito acerca disso nesses últimos tempos, até para poder performar melhor aí, né, na minha job aí, né? Bom, mas quem que eu sou para quem não me conhece, né? Hoje eu sou Senior Test Automation Engineer na Trulogic, né? Eu já fui QA Lead, QA Chapter Lead. O João Júnior me chamou uma vez porque ele gostou muito do meu artigo de como estruturar um chapter de QAs, né? Mas aí depois eu decidi voltar para a carreira técnica e hoje eu trabalho mais fortemente com automação. Tá? Também sou head de qualidade na jornada colaborativa, estou desde o primeiro livro, para quem não conhece Jornada Colaborativa, né, com o livro Jornada DevOps. Também sou coautora no livro Jornada Ágil de Qualidade, e espero ter outros livros de qualidade aí, não vou lançar spoiler, tá? Mas vamos ter outros livros aí dentro da área de qualidade. E também já faz algum tempo que eu me envolvo com comunidades, né? Então já fui organizadora do GUTS SC aqui de Santa Catarina. Organizamos também o Ministry of Test em Floripa, já participei de outras comunidades também. Então, eu estou aí há mais de 15 anos aí na área de TI, e pelo menos entre 8 e 10 aí, desde que eu conheci o Agile Testing, tá? E aí, recuperando um pouquinho da história, né? Da onde que surgiu o Agile Testing? Então, lá de 2002, com o Context Driven Testing, né? E aí uma coisa vai puxando outra, uma pessoa vai falando do assunto e outra de outra, e o conceito vai se formando, né? E aí, em 2008, a Elizabeth Hendrickson, né, teve uma palestra Agile Testing, os 9 princípios e 6 práticas concretas para times ágeis. Depois teve o Brian Merrick, que criou o quadrante do teste ágil. E em 2009 que é lançado o livro Agile Testing. Então a gente tem mais aí de, eu acho que 12 anos, é isso? De livro Agile Testing, que foi lançado pela Janet Gregory e Elisa Crispin. Depois teve o More Agile Testing, depois teve o Agile Testing Condensed e outros livros aí dentro da área, até chegar no livro Jornada de Qualidade, que só dá um overview, na verdade, sobre agilidade mais qualidade, né? E aí, bom, testes ágeis, assim, dentro do seu conceito inicial, né, o que é um processo intelectual, tá? Existe julgamento, habilidade, comunicação, muita colaboração, priorização clara e foco. Tem pessoas que acham que Agile Test, tanto a agilidade quanto a Agile Test é uma bagunça, né? Mas não é. Né? Ele exige muito mais skills interpessoais, muito mais skills, soft skills, inclusive, do que até skills mais técnicos, né? Apesar de que a automação é uma coisa que está sempre presente. Mas o desafio muito maior quando você está realizando a prática do Agile Testing dentro dos times é realmente os soft skills, que é um dos maiores desafios, né? Bom, então os testes ágeis são dependentes do seu contexto, são dependentes, né? Então a gente vai atuar de uma determinada forma dentro de um determinado produto, né? E ter algumas práticas, né? Conforme a criticidade e o risco de cada produto. E a gente tem boas práticas também dentro de cada contexto. A colaboração sempre é a parte mais importante. E como os projetos ágeis às vezes não são previsíveis, porque tem muita experimentação, tem muito teste AB, tem muita coisa que às vezes
vai para produção, mas não vai, feature que vai com rollout, né? Ou seja, primeiro eles vão testar com uma parte dos usuários finais para validar e tal, depois volta. Então, não é tão previsível quanto antigamente os projetos de teste que tinham um pacote pronto do produto e esse pacote ia para uma fase de teste, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E então o produto ele é uma solução de um problema, né? Ele não é mais simplesmente baseado em heurística, né? Ele é baseado em experimentação. Então resolver o problema é muito mais relevante. Então aí a gente tem o nosso mindset também de também validar, né, e questionar, né, o time de produto muitas vezes se as hipóteses que foram lançadas realmente faz sentido com aquilo que o time está construindo e muitas vezes dá um feedback até antecipado naquilo que está sendo entregue. Então vai muito mais além do que simplesmente a prática, né? E aí, para quem tá, eu acredito que isso aqui não é novidade para ninguém, né? Teste tradicional em cascata e o teste ágil fazendo parte do processo todo. E hoje a gente tem o shift left, que é você puxar o teste para frente, onde o teste é que vai guiar com exemplos o desenvolvimento, né? Então, quem chega nessa maturidade de realmente usar os exemplos para guiar o desenvolvimento, para guiar como que aquilo ali vai ser entregue, realmente é um time que tem uma maior maturidade aí em termos de engenharia de software ágil, né? E aí, por onde começar? Então, se eu não, por exemplo, eu estou aprendendo agora, eu não sei, começa perguntando. Então, se você é uma pessoa curiosa, você já sai ganhando, tá? Então, pergunta, não tem medo de perguntar, não tem medo de fazer perguntas que você acha que sejam bobas. Coloca para o time que o teu papel é esse, que o teu papel é ser uma pessoa que também questiona o time, que ajuda o time a fazer as perguntas certas para mapear os cenários e saber até que tipo de teste que vai precisar, que o time vai precisar fazer, não só o QA, né? E aí a gente tem 9 princípios, então, dos testes ágeis, que eu vou falar um pouquinho muito rapidamente, eu quero falar bem rápido, pessoal, porque eu quero mesmo depois estar aberta às perguntas, né? Então, os testes, eles movem o projeto, eles guiam o desenvolvimento. Quando você chega nesse ponto é que você tem um ganho muito bom, porque você já não tem uma fase onde você vai pegando bug. Se o teste guia o desenvolvimento, lá no final, quando for realmente feita a entrega, é muito pouca coisa que você encontra e geralmente é algo que você está discutindo ali na demo com os desenvolvedores e os PMs, ali na entrega que você realmente identifica algum teste que não foi feito, ou alguma coisa adicional que precisa validar, ou algum critério de segurança. Então, quando o teste guia o desenvolvimento, a entrega não tem mais aquele bate-volta de desenvolvimento para teste, teste para desenvolvimento, né? Porque você já pode entregar, né? Dependendo do contexto, como eu já falei, você já pode entregar automatizado, tá? E o time todo fala sobre testes, né? O teste provê informação, dá feedback, visibilidade. Então, o QA é o cara que promove o teste dentro do time, ele não é só o cara que testa, né? Ele ajuda o time a melhorar suas skills em termos de teste. E por isso que exige um mindset maior de cooperação, que o engenheiro de teste, ele não pode ficar isolado no final do fluxo, ele precisa estar cooperando desde o início com todo mundo, né? Os testes não são mais uma fase, então já falei desde o início, né? São realizados ao longo do projeto, uma atividade contínua que provém melhoria e feedback, né? Então, à medida que eu vou entregando coisas, eu também já entrego, se possível, já automatizado. Se não for possível, por exemplo, é um experimento ainda, tudo bem esperar um pouquinho ele ganhar uma maturidade e depois você planejar na próxima sprint os testes e assim você ir acompanhando de forma pareada, né? Todos testam. Então, por exemplo, no meu time, se algum teste que é importante ser desenvolvida, acabou ficando para trás na sprint, se eu estou usando Scrum, né? Eu posso abrir um ticket para eu mesmo automatizar, ou eu posso guiar os desenvolvedores
para que eles automatizem, ou quando eles já têm um conhecimento grande de automação, eles mesmos podem definir, mapear, e depois o tester ele faz o code review, que isso é bem interessante, porque você dissemina realmente o conhecimento, né? Então, a qualidade, ela é provada através dos testes. O teste é uma prova daquilo que está funcionando, continua funcionando, né? E aí não tem como a gente dizer que a gente não tem tempo para testar, né? Porque como ele faz parte do desenvolvimento, ele é uma atividade que é inerente, então não existe o sentido assim, não tive tempo para testar, não, eu tenho que pensar nos testes como algo que engloba realmente a entrega. E quando tem gargalo lá no final, que significa que não é todo time que está testando. Então, por exemplo, tem tarefas que são pequenas alterações que os próprios desenvolvedores podem fazer per teste e testar, quando está fazendo o code review, já testa, né? Já faz o teste manual, porque teste manual é necessário, gente. Automação não resolve tudo, certo? Teste manual é necessário. Então, por que o próprio time não se ajuda testando, né? Faz um per teste e tal. Geralmente o QA se envolve em coisas mais complexas, que precisa talvez trazer uma técnica de teste, né? Um boundary value analysis, uma tabela de decisão, né? Que o Robson falou ali, fazer um mind map para realmente destrinchar os cenários. Então, geralmente o QA se envolve mais em coisas complexas, entregas grandes, para junto com o time testar. E é todo mundo que testa, gente. É o desenvolvedor, é o QA, é o PM, né? E se possível, né? O próprio PM também, ele acaba se envolvendo ali nos testes quando você vai entregar algo, uma feature mais crítica, algo um pouco maior, e o que ajuda a mapear todos os cenários, tá? Então, quando a gente vai fazendo as coisas de forma contínua, a gente tem ciclos curtos de feedback, né? Então, dentro do Lean, inclusive, testar no final é desperdício, né? Waste, porque eu vou estar gastando tempo ali pegando bug no final, né? Então, quanto mais a gente puder puxar para frente, melhor. Se um código existe, o teste também tem que existir. Então, programação, teste é programação, gente, também, tá? Tem gente que diz assim, você é o quê? Você é, legal, você é Test Automation Engineer, né? Mas você não é programador. Ué, você não tem que programar? Então, se você faz automação, você também é um programador, né? E se o código existe, precisa existir um teste para aquele código. Se ele não é nível unitário, ele é de componente, sempre, né, usando a pirâmide de teste, né? Mais testes ali na base da pirâmide e poucos testes em cima, até você vai ajudar o time a pensar. Por exemplo, às vezes o time quer desenvolver um teste no nível de UI, e você conversa e diz assim, cara, isso aqui, poxa, essas condições aqui, essa variação de condição, não tem um método que você chama para validar, por exemplo, o retorno de um bom dia, boa tarde, boa noite, dentro de um widget, dentro de um componente, né? Aí o cara vai dizer, não tem, então vamos botar isso aqui para o teste unitário, não vamos testar isso aqui a nível de UI, né? Porque daí eu vou ter que ter mais interações ali nível de UI, que é mais caro, né? Ou seja, demora mais para executar, vai deixar o ciclo ali de integração contínua mais pesado, vai demorar mais para executar todos os testes no CI. Então, sempre no sentido de economizar tempo, né? E aí desenvolver os testes em pequenos blocos. Gente, eu já vi fazer muito a gente é muito empolgado com o teste, né? E às vezes a gente vai e cria vários cenários e tal, quer automatizar tudo. Não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar os smoke testes, né, daquilo que é básico, tentar testar o máximo parte isolada, né, depois testar o todo integrado, mas quando testar o todo integrado, ver realmente o que é que precisa cobrir, né? Se realmente não tem outra forma de fazer, a gente testa mais o nível na camada acima, que é o nível de browser ali, ou o nível de app ali, se é mobile, né?
E teste automatizado aí em todas as fases. Então, tem times, por exemplo, que separa, tem um time de back e um time de front. Os dois têm que ter teste, né? Não tem como não ter, né? Ah, não, mas o time de front vai garantir os testes no browser, aí o time de back-end não precisa. Não, porque os testes não é só para garantir o todo, é para garantir que, por exemplo, eu não vou mudar nada no back-end e eu faço ali os testes de contrato também ali a nível de API, ou o end-to-end testing ali também a nível de API, que eu posso validar ali que tá tudo continua funcionando e aqui, ali são os testes básicos que não vão quebrar o meu front, né? Mas lá no front eu tenho outros testes que eu preciso desenvolver. Então eu tenho que também ter condição de pensar junto com o time a melhor estratégia. Isso para teste funcional, tá, gente? Porque também tem os outros tipos de teste, né? Aí os testes são exemplos, né? O princípio 5, né? Então, os exemplos são expectativas, é o que o cliente final quer ver, né? Ele não sabe o que está rolando por trás, mas ele tem uma expectativa do que ele quer ver ali na tela, né? Então, e não tem só as expectativas do cliente, né? Tem a expectativa de todas as pessoas. Então, se, por exemplo, quando a gente começa a conversar sobre exemplos, a gente começa a ver que tem pessoas que tinham um entendimento que não era claro. E ali, quando você começa a dar exemplos sobre isso, você começa a explicitar melhor. Um exemplo disso foi quando eu trabalhei, acho que há uns 3 anos atrás, no software bancário, e a gente desenvolveu o back-end, estava mais adiantado que o front, né? E a gente tinha arquivos de banco de remessa e de retorno, que depois faz um vai e o outro retorna, né, do banco para conciliar as informações. A gente só tinha os arquivos. Então, os arquivos de texto, com todas as transações de débito automático, eles eram os nossos exemplos. Então, esses exemplos é que estavam guiando o desenvolvimento, porque a gente mapeava toda aquela posiçãozinha, mapeava todas as informações e a gente validava a parte de importação, exportação, tudo através daqueles exemplos que a gente tinha, que eram os arquivos, né? E foi legal porque isso nos fez ganhar muito tempo, porque a gente já automatizava e não perdia tempo, né? Fazendo um teste de regressão extensivo acerca de todas aquelas regras de débito automático que são milhares, assim, não tem nem como construir aquilo se não for com um teste automatizado, na minha opinião, né? E aí, às vezes, cada um tem um diferente ponto de vista, né? Bug, melhoria, etc. E ali, quando você discute os exemplos, não importa se é bug ou melhoria, tá? Se o time discutiu, precisa ajustar, mas isso aí não é bug, é melhoria. Não importa, doesn't matter, né? Não importa. Se o time priorizou e aquilo precisa ser ajustado, né? É uma tarefa que precisa ser ajustada, que é prioritária. E outra coisa, manter tudo limpo, né? Então, muito bug aberto, né? Bug tem prioridade total para ser corrigido, porque depois que ele não é corrigido, aquilo vira uma bagunça. Você já viu assim, você já sentiu assim, quando você chega, você passou um tempo assim, sem ter tempo para limpar a casa, porque você, sei lá, estava viajando, fazendo um monte de coisa, e aí você chegou dentro de casa e simplesmente olhou e disse assim, tá tudo de perna pro ar. Você se sente mal, moral baixa, você se sente chateado, porque você não... Aquilo tá uma bagunça, entendeu? Com código é a mesma coisa. Muito bug é bagunça, código também sem teste também, ou com teste que tá teste que não reflete a realidade, ou com teste que precisa ser removido, porque aquilo ali não faz muito sentido mais, ou às vezes o pessoal, né, cria uma pastinha de teste com skipped, joga tudo lá, e aí não executa mais aqueles testes. Então, é legal manter tudo limpo, organizado, né? E na minha opinião pessoal, tá, gente? Aí eu vou deixar aí o pessoal, né? Talvez polemizar. Na minha opinião pessoal, não existe backlog de bugs, tá? Para mim, backlog é de produto. Bug precisa ser corrigido, ponto, né? Mas o PM não priorizou. Para mim, não tem backlog de bug, não. Tem que ser corrigido e pronto. Claro que, assim, né, tem coisas que a gente não encontra, né?
software não vai ficar 100%, não existe, né, você alcançar 100% livre de bug, mas aqueles que você encontrou, o legal é que eles sejam corrigidos e de forma mais rápida do que realmente ou pelo menos, né, numa velocidade constante junto com a evolução do produto, né. Aqui eu dei um exemplo de cozinha, né? Se você tiver uma cozinha bagunçada, como é que você vai encontrar as coisas? Como é que você vai cozinhar? É uma loucura. Então, não dá muito certo. Reduzir a documentação, isso é muito importante, gente, porque, assim, eu já vi também criar muito cenário Gherkin, sabe? Por exemplo, aquele exemplo de bancário, não fazia sentido eu criar um Gherkin, porque imagina para cada tipo de condição de arquivo bancário que ia ter, eu criar um given when then, né? Então, a gente criou uma tabela de decisão, a gente criou os test cases, então a gente tem que pensar no que é simples, leve, né? Não criar muita documentação, aí a gente criou um Gherkin, mas mais em alto nível, né? Então, precisa sempre estar pensando na documentação. Mas essas aqui são as boas práticas, legal, vamos usar o que for útil, o que não for útil, a gente deixa para uma outra oportunidade, né? Então, também, evidência é para reportar o bug, né? Não precisa gerar tanta evidência, apenas aquilo que é relevante, né? Tirar screenshot, gravar tela, esse tipo de coisa ajuda super o desenvolvedor, pegar log dos ferramentas de monitoramento, etc. E se concentrar na essência do teste e não nos detalhes, dependendo do contexto também, né? Porque se for um banco, você precisa, assim, né, prestar atenção nos detalhes, mas se concentrar sempre o foco no que for que tiver o risco maior. Tá? Os testes são parte do definition of done da tarefa, né? Então, não existe essa divisão em desenvolvimento e teste. Se está pronto, então você não vai encontrar mais bug, né? Então, e quando está pronto, é quando é aceito pelo cliente ou usuário, né? Então, claro que não se encontra mais bugs até o momento em que a gente testa. Às vezes é colocado um time box, né? Legal, a gente vai fechar um dia, por exemplo, para testar uma determinada feature, e enquanto a gente não encontrar mais bug nesse dia, a gente não vai parar, né? Digamos assim, se você for fazer um teste exploratório. Então, existem várias formas de fazer para que você tenha um critério final de parar de testar, né? Que é importante também, né? Quando parar de testar. Bom, e aí, fazendo um mapeamento aqui, nos testes tradicionais, os testes derivam da documentação, lembra? Requisitos, depois teste. Nos testes ágeis, o desenvolvimento deriva dos testes, né? Então, aqui, eu vou focar mais aqui nesse quadrante teste ágil, né? Antes, durante e depois do desenvolvimento, o design é testado com o usuário final antes de ir para o desenvolvimento, então, geralmente, hoje em dia se faz protótipo de alta fidelidade com o usuário final para validar o conceito e só depois vai para o desenvolvimento. Então, o design não é mais testado no final como era antes, que daí depois dava mó treta ali para trocar e refatorar e fazer tudo de novo, né? Os testes, eles acabam sendo os requisitos, né? Porque eles guiam, né, com exemplos. E testes repetitivos, eles são automatizados. Então, os testes que você mais tem que repetir são aqueles que você tem que priorizar para automatizar, caso ele ainda não seja automatizado, né? Aqui todo mundo já conhece o quadrante dos testes ágeis, então eu não vou falar que não é esse o foco, tá, gente? Mas está lá no livro da Lisa Crispin, ou no site dela, talvez, agora eu não lembro. E aí tem algumas práticas, né? Teste exploratório, tem TDD, BDD, ATDD, CDD, que são as abordagens de desenvolvimento orientado a teste, né? Teste exploratório, gente, sempre com missão, né? O que eu quero tentar encontrar determinados problemas, usar teste charter, né? Que é um time box definido com missão específica. Então, teste automatizado sempre no core, né, do Agile Test, e o QA como protagonista nas cerimônias. Então, colocar o chapéu mesmo que você é protagonista e que você está lá porque você quer
de destrinchar e discutir os cenários, que você está lá para melhoria contínua, que você tem que dar seu feedback na retrospectiva, e que a sua participação em todas as cerimônias ágeis é crucial e importante, tá? Dica final, um bom que é ágil, né, aplica valores e princípios, então tem sempre mindset voltado para isso, ter o feedback de forma contínua, garante sempre entrega de valor para o cliente, é capaz de se comunicar abertamente, tem coragem de expor as suas ideias, né, se prepara aí e tal, e até antes anota e tal, para que você possa ir nas reuniões com as suas ideias já bem maduras, mantém os testes de forma simples, melhoria contínua, responde positivamente a mudanças, né? Tem que mudar, tem que retestar de novo, tem que retestar, tem que escrever outros testes automatizados, tem que escrever, né? Se auto-organizar, tem empatia com as pessoas, ou seja, cuidado na hora de dar o feedback, né? Ter os seus soft skills aí bem apurados e se divertir, né, gente? Então, acho que nessa vida a gente tem que fazer com amor, com dedicação e se divertir, rir com o time, né, deu um incidente em produção, é coisa séria, vai lá, discute e tal, mas depois quebra o gelo, brinca, né, não seja o acusador da galera que não é legal, tá? Bom, aqui eu não vou falar muito sobre isso, porque board é específico de cada time, tá? Mas geralmente são o que é criado em cada etapa aqui, mas isso aqui é muito particular, né, de cada time, os scrums, o Kanban, etc. Então, pulo do gato que eu coloquei aqui. Mindset de antecipar falhas e automatizar os testes de regressão, isso acaba causando menos tempo desperdiçado com o teste manual. Eu acho que é isso, gente. Eu fico aberta a perguntas.